Oi, gente. Bolsonaro foi condenado a pagar uma indenização a uma repórter por ofensa de insinuação sexual. E o contexto que nós estamos vivendo dessa condenação de Bolsonaro é muito importante. Porque nós temos que lembrar que nós estamos no contexto do escândalo de assédio do Pedro Guimarães, o indicado do Bolsonaro à Caixa Econômica Federal, à presidência da Caixa Econômica, que agora foi afastado por um escândalo de, entre outras coisas, assédio sexual e moral. Mas nós também estamos no contexto da bolsonarista Antônia Fontinelli ter dito o que disse sobre Clara Castanho, de que ela teria abandonado o filho depois da violência monstruosa de natureza sexual que a Clara Castanho sofreu. E a Antônia Fontinelli é candidata a deputada federal, né, apoiando o Bolsonaro pelo Partido Republicanos. Né? E nós estamos, portanto, no contexto do que aconteceu com aquela criança, que eu não preciso lembrar todos os episódios, todos os detalhes para vocês, mas também tem uma onda conservadora que falou o que falou naquele episódio. Vocês lembram daquilo, não é? Pois bem, uma criança que todos os médicos sérios que eu vi falando sobre o caso dizem que a vida daquela criança estava sob risco. Não é? E quanto mais fosse adiado o procedimento, maior seria o risco de vida sobre a criança de 11 anos. Mas, enfim, trazendo tudo isso para esse contexto, essa condenação do Bolsonaro é uma vitória das mulheres, como vai dizer a Patrícia, né? E como eu também vou trazer o posicionamento de vários dos candidatos que fazem oposição ao Bolsonaro, né? A 8ª Câmara de Direito Privado decidiu manter a condenação do Bolsonaro e elevar a indenização a ser paga por ele, ofender a honra da jornalista Patrícia Campos Melo, né, repórter da Folha. O placar final ficou 4-1 a favor da jornalista. Não vou dizer o nome das pessoas aqui, mas o tal do só desembargador que votou contra, que é o Salles Rossi, que eu suponho que provavelmente deve ser um bolsonarista, né? Ele tinha sido condenado por fazer uma insinuação sexual contra a Patrícia em fevereiro de 2020, usando o termo furo. Ele fez um trocadilho para se referir ao orifício no corpo da repórter e o jargão jornalístico para se referir a informação exclusiva. Furo. Ele fez esse trocadilho provavelmente se achando muito do engraçado, né? Mas a maioria dos desembargadores, né, não concordaram com a ideia de humor e condenaram ele por ofensa. Né? Aqui tem o posicionamento dos desembargadores. Um disse: não consigo me convencer que houve apenas exercício da liberdade de expressão. Meu entendimento é que houve uma ofensa à dignidade, a dimensão moral e tal. Destaco o trecho do voto da senhora relatora, um voto brilhante, e observo que, a rigor, não se tratou de uma fala inofensiva. Houve manifesto propósito de menosprezar ou desacreditar a autora. A advogada da Folha, Thaís Gasparin, que defende a jornalista, comemorou a decisão a favor de Patrícia e destacou que o placar final traduz o entendimento do colegiado. O Tribunal de Justiça deu um passo na restituição da dignidade da Patrícia, das jornalistas e das mulheres desse país. A decisão foi técnica e justa, capitaneada pela relatora Clara Maria Araújo Xavier. Em suas redes sociais, a Patrícia, a repórter que tinha sido ofendida, né, disse que a decisão é também uma vitória das mulheres. Estou de acordo com ela. É simbólica essa vitória, nesse momento. Eu peço, inclusive, que você compartilhe esse vídeo, né, para as pessoas ficarem sabendo dessa vitória e dessa condenação do Bolsonaro nesse momento, porque para mim isso daí é simbólico diante de todas as outras coisas que estão acontecendo, né? Por 4-1, eu preferia que fosse 5-0, mas enfim, o TJ de São Paulo decidiu que não é aceitável um presidente da República ofender usando insinuação sexual a uma jornalista, uma vitória de todas nós mulheres. Os pré-candidatos à presidência comemoraram a decisão e parabenizaram a repórter. O ex-presidente Lula disse que a vitória de Patrícia é das profissionais de imprensa agredidas por um presidente que odeia jornalistas e não aceita questionamentos, em especial de mulheres. Verdade. Ciro Gomes saudou Patrícia e o Tribunal Paulista pela decisão. Disse que a justiça continue sendo feita. Escreveu: a senadora e pré-candidata Simone Tebet compartilhou a publicação feita pela repórter com a mensagem: Patrícia nos representa. A declaração de Bolsonaro ocorreu diante de apoiadores no Palácio da Alvorada. Na ocasião, ele citou o depoimento do ex-funcionário de uma agência de disparo de mensagem em massa por WhatsApp, o Hans River do Nascimento, que mentiu
a CPMI das fake news, dizendo que a jornalista queria um determinado tipo de matéria a troco de sexo, ou seja, ele ainda reproduziu uma notícia falsa, tentou menosprezar, fez trocadilho. Eu não vou nem repetir o que ele falou aqui, né? Tem mais um vídeo dela aí, não vou falar porque tem senhoras aqui ao lado, aí, olha só. Fazer um insulto de insinuação sexual. Aí ele dizendo que ela queria um furo. Na sequência, Bolsonaro muda o tom, arregala os olhos e diz: ela queria dar o furo. Está se achando engraçado, pois agora vai ter que pagar por isso. Né? Patrícia é autora de uma série de reportagens que revelou um esquema de contratação de empresas para realizar disparos em massa para favorecer Bolsonaro. Ou seja, ele tinha motivos ali para ter. Outros motivos para ter problema com essa repórter, né? Essa repórter da Folha. Olha, aqui a fala dela, né? Ganhamos nas redes sociais dela. Por 4-1, o TJ de São Paulo decidiu que não é aceitável um presidente da República ofender usando insinuação sexual. Agradeço a brilhante Thaís Gasparin, a todos vocês pela mobilização. Sem vocês não seria possível. Aqui os meus parabéns à Patrícia. Dizer que é uma vitória simbólica, importante, nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Né? Nós estamos vivendo um momento em que o presidente da Caixa ficou evidente, participava cotidianamente de uma cultura, incentivava uma cultura de violência contra mulheres. E existem evidências que o 02 dele provavelmente também estava engajado em comportamento semelhante. É uma coisa corriqueira, que não deveria ser, que é muito grave, mas que estava acontecendo na Caixa Econômica Federal de indicados de Bolsonaro. Uma bolsonarista como Antônia Fontinelli questionou o direito que a Clara Castanho tinha de dar a uma criança para adoção que não tinha sido fruto da vontade dela, e sim fruto de uma violência monstruosa feita contra o seu corpo. E ela fez todo o trâmite legal correto e foi ofendida daquela forma pela Antônia Fontinelli. E nós tivemos ainda conservadores querendo obrigar, como querem cotidianamente, lembram do episódio da Damares, querendo obrigar uma criança que tinha, no episódio da Damares, tinha sido fruto, inclusive, de uma violência familiar, né? E querendo obrigar que ela tivesse a criança pelos seus motivos religiosos, né? Colocando em risco a vida da criança, né? Naquele episódio, e como existia risco nesse episódio mais recente. Olha, é um contexto que nós estamos vivendo, né? E essa vitória da Patrícia é uma vitória absolutamente simbólica nesse contexto. E é o que eu tinha a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, e se você gosta do que a gente faz aqui na Nova Máquina do Tempo, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne membro ou apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.